Olá, nós terminamos de estudar a formulação empírica e agora nós vamos começar a estudar a formulação diferencial e integral. E nós vamos desenvolver as equações de conservação de massa, quantidade de movimento e calor nessas duas formulações. E nessas equações de conservação, as propriedades, ou seja, a massa, o calor e a quantidade de movimento, elas vão ser transferidas tanto pela difusão quanto pela advecção. E para nós podermos calcular o quanto que vai ser difundido ou que vai ser transferido através da advecção, nós precisamos ter equações. E por isso nós vamos desenvolver hoje a equação de transferência de massa por difusão. E a equação depois, na próxima aula, da transferência de massa, aliás, de transferência de quantidade de movimento por difusão. Então, nós vamos desenvolver as equações de transferência por advecção e vamos juntar os dois nas equações de conservação. Então, transferência de massa por difusão. Se eu estivesse... Digamos que eu estivesse na sala com vocês, eu estivesse lá na frente do quadro, e vocês sentados em diferentes pontos da sala, e eu tivesse comigo um frasco de perfume, e eu abrisse esse frasco de perfume. Digamos que na sala não tivesse movimento de ar nenhum. Todas as janelas, portas fechadas, ar-condicionado desligado, nenhum movimento de ar. Ainda que não tivesse nenhum movimento de ar, o aroma do perfume iria chegar até vocês após algum tempo. E este iria chegar primeiro para aqueles que estão sentados próximos ao quadro. E depois de algum tempo iria chegar para aquelas pessoas que estão sentadas no fundo da sala. Quanto maior a concentração de perfume, digamos que estivesse sendo liberada ali pelo frasco, mais rápido iria ser esse transporte até vocês. Então nós temos aí duas propriedades muito importantes na transferência de massa por difusão. A primeira delas é que a transferência de massa por difusão, ela sempre acontece da maior concentração para a menor concentração. Quer dizer, ela vai acontecer do frasco de perfume, onde tem uma alta concentração desse perfume, até onde vocês estão, onde tem uma baixíssima concentração desse perfume. Então, a difusão sempre se dá do maior para o menor. A segunda característica é que, ainda que não exista um movimento preferencial na sala de ar, essa propriedade é transferida. E você pode perguntar, mas como que ela é transferida? Ela é transferida devido a movimentos aleatórios das moléculas do ar. Então, partículas, elas estão se deslocando de forma aleatória, e devido a esse deslocamento aleatório dessas partículas, ainda que não exista um movimento preferencial do ar, a concentração é transferida até vocês. Então, essas são as duas propriedades importantes da difusão. Elas valem para qualquer tipo de difusão: massa, quantidade de movimento ou energia térmica, calor. Sempre a propriedade é transferida do maior para o menor, e devido ao movimento aleatório das partículas.
partículas. Então, a difusão molecular, nós podemos dizer que a massa é transferida em razão de movimentos aleatórios de partículas do meio, no sentido decrescente da concentração de massa. Por exemplo, nessa figura aqui, de um lado da sala nós temos uma concentração de dióxido de carbono de 70%, e do outro lado da sala nós temos aí uma concentração de dióxido de carbono de 10%. Então, a massa vai ser transferida de 70% para 10%. Sempre no sentido decrescente da concentração de massa. Como ela vai ser transferida? Devido ao movimento aleatório das partículas. Ora, se nós estamos falando de concentração, então nós precisamos definir concentração. Há duas formas predominantes de definir concentração. A do quadro azul é a que nós vamos usar na maioria dos casos. Concentração simplesmente é a razão da massa do soluto e o volume da solução. Quer dizer, CI é igual a massa I dividido pelo volume. Se nós olharmos para a figura do lado direito, então aqui nós temos diferentes solutos presentes numa solução. Quer dizer, nós temos A e B aqui, bolinhas brancas e rosas. E se nós então pegarmos aqui uma porção do volume, e nós então medirmos a massa, digamos, das bolinhas rosas, e dividirmos por esse volume, isso vai nos dar a concentração. Então, nesse caso, nós temos aí unidade de quilo por metro cúbico, né? Massa por volume. Uma outra forma de medir a concentração é em termos de fração de massa. Nesse caso, a concentração seria a razão da massa do soluto, MI, e a massa da solução, M. Ou seja, você pega aqui de novo a linha pontilhada aqui, a linha escolhida para a investigação, pega a massa só do soluto, ou seja, digamos, a massa das bolinhas rosas, e divide pela massa total, que seria, nesse caso, a soma das bolas rosas com as bolas brancas. Então, daria em termos de fração de massa. O azul é o que nós mais vamos usar, mas o vermelho eventualmente vai aparecer também em nossos programas. Bem, tudo que nós queremos, então, é quantificar o quanto que é transportado por difusão. Então, nosso objetivo é obter uma relação que forneça a quantidade de gás, ΔN, que atravessa a interface entre o ambiente 1 e o ambiente 2. Nós vamos ter um problema fictício aqui, um problema imaginário, que vai nos ajudar, então, a obter uma relação. Ou seja, imagine aqui dois ambientes, ambiente 1 e 2, onde nós temos ali partículas de gás, de algum gás qualquer. E no meio, separando os dois ambientes, tem uma parede. E ali tem portas. E essas portas elas podem ser abertas instantaneamente, então o gás ele pode andar de um ambiente para o outro ambiente, pode ser então transportado de um ambiente para o outro. E nós vamos ver então como diferentes variáveis podem influenciar esse transporte e vamos torcer para no final nós encontrarmos uma expressão que permita nos quantificar o quanto desse gás está atravessando essa parede, a interface entre ambiente 1 e 2. Primeiro item que nós vamos considerar como sendo importante é o tempo. Então, considere aí duas situações, situação A e B. Nas duas, nós temos aí 3, 6, 8, vezes 5, então 40. 40 partículas aqui do lado esquerdo, na sala do lado esquerdo, e nenhuma do lado direito. Aí nós temos uma parede separando os dois ambientes e uma porta de mesma área. Essa porta será instantaneamente aberta. E nós vamos monitorar o quanto dessas partículas vão passar do lado esquerdo para o direito. Lembre-se que a difusão sempre se dá da maior concentração para a menor concentração. Então, ela vai se dar do lado esquerdo para o lado direito.
E na situação A, nós vamos verificar quantas partículas passam da esquerda para a direita por 15 segundos, enquanto que na situação B, por 30 segundos. Nós vamos dobrar o tempo. Em qual das duas situações vocês acham que nós teríamos uma quantidade maior de partículas atravessando a interface? Parece intuitivo dizer que na situação B, se nós vamos observar com tempo maior, se essa porta vai abrir instantaneamente, vamos observar por 30 segundos, e na outra situação por 15, então é na situação B que nós vamos ter mais partículas atravessando. E é isso que de fato acontece. Então, digamos que aqui nós tenhamos aqui 3, 6, 7, ou paramos 7 partículas, né? Não 8. 3, 6, 7. 7 partículas atravessando aqui, 14 aqui. Quer dizer, dobrou o tempo, dobrou o número de partículas atravessando a interface. Então, nós podemos escrever que o número de partículas que atravessa a interface é diretamente proporcional ao intervalo de tempo que estamos observando isso. Vamos agora analisar uma outra variável. Nós temos de novo a mesma quantidade de partículas na situação A e B do lado esquerdo, lado direito nada. O tempo de observação agora é igual, 15 segundos nas duas situações, mas a diferença entre o A e o B é que no A nós temos uma área A, e na situação B nós dobramos essa área, 2 vezes a área. Então, agora as portas são abertas instantaneamente e nós observamos por 15 segundos. Em qual situação você acha que nós vamos ter mais partículas indo da esquerda para a direita? De novo, parece intuitivo dizer que na situação B, dobramos a área, deve ter mais partículas atravessando a interface. De fato, é isso que acontece. Exatamente o dobro de partículas atravessa. Ou seja, nós podemos escrever que a quantidade de partículas que atravessa a interface é diretamente proporcional à área. Aumentou a área, aumentou o número de partículas. Agora nós vamos complicar um pouco mais. O exercício vai ficar um pouco mais difícil. Digamos, vamos olhar aqui para o lado direito primeiro. Digamos que as partículas, elas possam só caminhar na horizontal aqui. Digamos que isso seja o eixo X. Só caminha na horizontal. E para cada intervalo de tempo unitário, isso é que é para cada, por exemplo, segundo, 1 segundo, elas podem dar um passo unitário para a esquerda ou um passo unitário para a direita. Digamos que elas andem aqui na outra figura, que elas sempre caminhem em passos ΔP. ΔP. Então, como a difusão é devido ao movimento aleatório das partículas, então existe uma 50% de chance dela dar um passo para a esquerda ou 50% de chance dela dar um passo para a direita. Muito bem. Então, nós temos aqui duas situações. Na situação A, nós temos 2, 4, 6, 8 partículas do lado esquerdo e 6 partículas do lado direito. Na situação B, nós temos as mesmas 8 do lado esquerdo e 4 do lado direito. Ou seja, nós temos uma quantidade menor do lado direito. E aquilo que nós vamos fazer é arrancar, nesse caso, a parede de forma instantânea. Ou seja, a área é igual na interface. Nós vamos avaliar pelo mesmo intervalo de tempo também. Vamos analisar só aquilo que acontece num segundo. Tá? Então, essas partículas aqui, por exemplo, a partícula superior aqui, ou ela vai dar um passo para a esquerda, ou ela vai dar um passo para a direita e vai atravessar essa interface. E assim por diante. Então, dado que a difusão é devido ao movimento aleatório das partículas, então há 50% de chance das partículas de ir para a direita ou para a esquerda. Então, das 8 aqui, 4 vão ir para o lado direito, vão atravessar a interface, e 4 vão caminhar para o lado esquerdo. Das 6 aqui, 3 vão dar um passo para o lado direito, e 3 vão atravessar a interface da direita para a esquerda. Ora, então, se temos 1, 2, 3, 4 atravessando para a direita e 3 atravessando para a esquerda, então nós temos um número líquido aí de partículas atravessando a interface para a direita de 1.
Tá? Então, uma diferença de duas partículas, né? Nós tínhamos 8 do lado esquerdo e 6 aqui, é uma diferença de duas, e no final isso deu um transporte líquido para a direita de 1. Vamos ver a outra situação, situação B. Então, nós tínhamos 8 aqui, então 4 vão atravessar para a direita, e aqui nós tínhamos 4 do lado direito. 2, então, vão atravessar para o lado esquerdo. Portanto, fica uma quantidade líquida aí de 2 indo para a direita. Quer dizer, quando nós aumentamos a diferença do número de partículas, ou em outras palavras, a diferença de concentração de partículas, aumentou a quantidade de partículas que atravessa a interface. Então, nós podemos escrever que a quantidade de partículas que atravessa a interface é diretamente proporcional à diferença de partículas existente junto à interface. Agora nós vamos construir um corredor. Vamos construir um corredor entre os dois ambientes. Aqui nós temos um corredor menor, ΔX, e aqui um corredor maior na situação B, ΔX. Mesma quantidade de partículas no ambiente 1, no ambiente 2 nenhuma partícula, a porta está lá. A porta está lá junto ao ambiente 1. Nós vamos avaliar pelo mesmo tempo. E vamos abrir a porta, que possui a mesma área, nas duas situações, ao mesmo tempo também. Em qual situação nós vamos ter mais partículas atravessando? Chegando no ambiente 2. Ora, é onde o ΔX é menor, na verdade. Porque onde o ΔX é menor, nós vamos ter uma quantidade menor de colisões, eles têm que caminhar um caminho mais curto, vão colidir menos com a parede e tal. Enquanto no ΔX maior, as colisões vão ser bem maiores, a dificuldade das partículas caminharem de 1 para 2 vai ser bem maior. Então, nós podemos escrever que a quantidade de partículas que atravessa a interface é inversamente proporcional ao ΔX. Então, nós já avaliamos aí uma série de variáveis, e nós podemos colocar isso tudo junto agora. Então, nós escrevemos que ΔN é diretamente proporcional ao tempo, à área, a diferença de número de partículas junto à interface e inversamente proporcional ao ΔX. Nós temos aqui uma proporcionalidade. Nós podemos substituir essa proporcionalidade por uma igualdade, adicionando uma constante de proporcionalidade. Então é isso que nós fazemos daqui de cima para baixo. Colocamos uma igualdade aqui e adicionamos uma constante de proporcionalidade B. E o resto continua igual. Ora, contar o número de partículas junto à interface é uma coisa complicada. Não é uma coisa interessante do ponto de vista da engenharia. Então, o que nós podemos fazer? Ao invés disso, quantificar a massa que atravessa a interface. Nós queremos quantificar a massa, então nós precisamos multiplicar o N, que é o número de partículas, pela massa molecular. Quer dizer que nós temos o N como se fosse o número de moléculas, M é a massa molecular, então nós temos a massa. Se nós fizermos isso, então multiplicamos em cima e embaixo, a equação permanece inalterada. Então nós temos aqui M vezes N1 e N2. E esse outro M aqui, ele está lá multiplicando aquele ΔN lá. Muito bem, então nós ficamos aqui com ΔM, agora a quantidade de massa que atravessa a interface, igual a uma constante de proporcionalidade, vezes o intervalo de tempo, vezes a área, vezes a diferença de massa junto à interface, dividido por ΔX. Ora, essa massa, ela está presente num ambiente que possui um certo volume, e esse volume é constante. Então, nós podemos multiplicar e dividir aqui a expressão pelo volume do ambiente. Nós sabemos que massa, e o M1 e o M2 dividido pelo volume, vai dar concentração. É a definição lá do início da aula. Concentração é massa sobre volume. Então, nós vamos ficar aqui com concentração C1 e C2. E fica um volume, aqui que nós usamos aqui no numerador,
multiplicando a constante de proporcionalidade. Quer dizer, fica ΔM, que é a quantidade de massa que atravessa a interface, é igual a B vezes volume, e B vezes volume é a multiplicação de duas constantes. Então, se nós temos a multiplicação de duas constantes, nós podemos substituir por uma terceira constante, e nós vamos dar o nome de difusividade aqui. D é igual a B vezes V. Possui unidade de metro quadrado por segundo. Então, nós temos aqui uma constante de proporcionalidade, vezes o intervalo de tempo, vezes a área, vezes a diferente concentração junto à interface, dividido por ΔX. Então, está aqui a equação mais simplificada, ΔM é igual a D vezes ΔT vezes A vezes ΔC sobre ΔX. Ora, vamos passar então esse ΔT dividindo para o lado esquerdo. Então, fica ΔM sobre ΔT, quer dizer, massa por tempo que atravessa a interface, é igual a D vezes A, ΔC sobre ΔX. Esse termo do lado esquerdo aqui, ΔM sobre ΔT, nós conhecemos como descarga de massa. M maiúsculo ponto. Quer dizer, a massa por tempo, né? Massa por tempo é quilo por segundo. É a quantidade de massa que atravessa cada segundo a interface. Sempre que nós temos a propriedade no numerador dividido pelo tempo, a isso nós conhecemos como descarga. Então, nesse caso, nós temos a descarga de massa. Se nós temos, então, aqui ΔM sobre ΔT, nós podemos substituir isso por M maiúsculo ponto. Então, a descarga de massa é igual a D vezes A, ΔC sobre ΔX. Se passarmos a área dividindo para o lado esquerdo, ficamos, então, com M ponto dividido pela área. Isso é igual a D ΔC sobre ΔX. Ora, então, agora nós temos aqui a descarga dividida pela área. Nós ficamos, então, quilo por segundo por metro quadrado. Chamamos isso de Mzinho ponto. O fluxo é isso. O fluxo é a propriedade, nesse caso a massa, dividido pelo tempo e a área. Quer dizer, agora nós temos o fluxo através da interface. Quer dizer, a quantidade de massa que atravessa uma área unitária por unidade de tempo. Então, o fluxo de massa difusiva é Mzinho ponto igual a difusividade D vezes ΔC sobre ΔX. Se nós fizermos o ΔX tender a zero, então nós ficamos com aquilo que nós conhecemos com a lei de Fick, que é Mzinho ponto igual a difusividade vezes dC dx. Apareceu menos aí. De onde apareceu esse menos? Vamos lá. Então, digamos aqui, ó, nós temos x apontando da esquerda para a direita, valores positivos. Aqui nós temos um perfil de variação de concentração. Digamos que seja a variação de concentração do perfume na sala. E então tem uma variação contínua aqui da concentração. Ora, se nós quisermos calcular o fluxo de massa difusivo, o que nós vemos é que nós precisamos calcular essa derivada desse dx. A tangente a um ponto qualquer, então vai ser esse dc dx, né? dca dx. É a tangente a qualquer ponto aqui dessa curva rosa. Se nós olharmos para a declividade, inclinação dessa reta aqui, tangente, é claro que ela vai ser um valor negativo. Ela vai ser um valor negativo. Nós sabemos que a transferência ela se dá do maior para o menor, então ela vai se dar da esquerda para a direita. Como nós queremos que quando o fluxo acontece para x positivos, para x maiores, isso seja uma grandeza positiva, e nós sabemos que dc dx é negativo, então nós colocamos um sinal de menos lá na frente. Assim nós garantimos que o fluxo vai ser uma grandeza positiva. Tá, lembrando que a difusividade sempre é positiva. Ela é uma propriedade, que nós vamos ver daqui a pouco algumas características dela. Difusividade. Na difusividade, ela indica a facilidade com que um constituinte pode avançar através de outro. Quer dizer, a facilidade com que, digamos, as
moléculas do perfume, elas conseguem avançar através do ar, por exemplo. Possui unidade de metro quadrado segundo, conforme nós já dissemos. Tem algumas observações importantes. A difusividade em geral é maior nos gases e menor nos sólidos. É óbvio, né? É mais fácil avançar num gás do que no sólido. O sólido, as partículas estão muito próximas, é mais difícil avançar. A difusividade dos gases é diversas ordens de grandeza maior que dos líquidos. Que do gás ainda é bem maior que do líquido. E a difusividade, ela aumenta com a temperatura. Aqui tem um gráfico da minha tese de doutorado, onde nós temos a difusividade do oxigênio na água. Eu juntei alguns valores da literatura para mostrar como a difusividade do oxigênio varia com a temperatura. Note que a tendência geral é da difusividade, que está aqui no eixo vertical, ela aumenta com a temperatura. Aumentou a temperatura, a difusividade é maior, quer dizer, a facilidade de transporte é maior. Mas é interessante notar uma segunda questão, é que existe um espalhamento muito grande dos dados. Quer dizer, se você pegar uma temperatura aqui de 25 graus, note aqui qual é o espalhamento dos dados. Varia mais ou menos aí de 2 vezes 10 a menos 9 até quase 4 vezes 10 a menos 9. Quer dizer, é uma variação brusca de valores. Isso quer dizer que isso tem uma incerteza muito grande ainda nesses valores da difusividade que nós encontramos na literatura. Quer dizer, os valores que você vai encontrar para difusividade nas tabelas de qualquer livro que você for usar, tem aí uma incerteza importante. São tabelas como essa que você vai encontrar nos livros. Aqui você tem para diferentes gases, ar, acetona, ar, amônia, e aí vai. Note que os valores aqui, isso é uma coisa interessante, é da ordem de 10 a menos 5. 10 a menos 5 metros quadrados por segundo. Então, essa é a ordem de grandeza típica dos valores da difusividade nos gases. Se você estiver resolvendo o exercício e estiver dando valores muito diferentes de 10 a menos 5, tem alguma coisa errada. Aqui nós temos tabelas para difusividade em líquidos e sólidos. Na difusividade de líquidos, nós temos aqui valores da ordem de 10 a menos 9. E aquilo que nós comentamos antes, né? Nos gases, 10 a menos 5. Nos líquidos, 10 a menos 9. Quer dizer, 4 ordens de grandeza menor. 10 a menos 9. E nos sólidos, então, nem se fala, né? Começa com 10 a menos 10 e vai até 10 a menos 25. Quer dizer, uma diferença brutal na facilidade de transporte. Muito bem, nós temos uma animação que eu vou colocar depois no Google, no Class lá para vocês, onde são soltas 500 partículas instantaneamente, aqui em x igual a 0. Todas essas partículas que estão vendo espalhadas aí, elas estão inicialmente em x igual a 0. E elas são soltas e elas podem somente caminhar ou para a esquerda ou para a direita, na horizontal, em passos sempre unitários, Δx igual a 1, em intervalo de tempos unitários. Então, o que vai acontecer com o tempo é que essas partículas elas vão se espalhar ao longo dessa modelagem aqui. E, ao mesmo tempo, nós conseguimos observar o desvio padrão dessas partículas em relação ao ponto, digamos, central, que seja x igual a 0 aqui. Podemos calcular uma espécie de desvio padrão, tanto em termos absolutos, localização da partícula, quanto em termos que foi ajustado daí depois aqui uma curva de distribuição normal, que vocês aprenderam lá em estatística. Muito bem, nesse momento dessa aula, você deveria então parar para ver o vídeo. E assim você tem uma ideia da modelagem. Aí tem algumas perguntas. Como o pico do número de partículas, quer dizer, a quantidade de partículas, ela varia ao longo do tempo sob a influência do movimento randômico das partículas. Então, você pode parar o vídeo em quaisquer 2 instantes, fazer um print, e então verificar o que
que está acontecendo na modelagem? Aqui eu fiz o print em 2 instantes diferentes. Note que no primeiro instante, temos aqui um pico do número de partículas aqui, que chega a ser maior que... Pode ver aqui do lado direito, aqui em cima. Daí, no tempo de 38 segundos, quer dizer, 30 segundos depois, eu fiz um print novo, e o pico do número de partículas já está bem menor aí, deve estar em torno de 50, 60, 60, por aí. Ou seja, o que está acontecendo com o pico do número de partículas? dN dx ou dc dx varia ao longo do tempo sob a influência do movimento randômico das partículas. Ora, tem o mesmo print em 8,38 segundos. Se nós calcularmos a derivada é como se fosse um ΔN sobre ΔX, né? Então nós temos aqui 100 para x igual a 0, e para x aparentemente 8 aqui, x igual a 8, o número de partículas é 0. Então, em x igual a 8, nós temos uma variação do número de partículas de mais que 100. Agora, no segundo print, o que nós temos aqui? E em x igual a 8, nós temos ainda um valor de 15 por aí. Ou seja, o gradiente é bem menor. O gradiente é bem menor. Então, essa é uma coisa importante. O gradiente, ele diminui com o tempo. Ele diminui com o tempo. Próximo. Qual é o sinal do gradiente de número de partículas? Para x maior que 0. Ora, qual que é o sinal? Se nós olharmos aqui, nós vamos pegar o quê? Digamos que o n final seja no 8 segundos. O n final. Então, o n final é 0. 0 número de partículas. Aí o n inicial é 100. Então, fica 0 menos 100. Daí o x final, que está no denominador, x final é 8. E o x inicial é 0. Então, no denominador fica um valor positivo, né, 8 menos 0. E no numerador fica um valor negativo, que fica 0 menos 100. Então, isso dá um gradiente o quê?